A Brasil Entrepreneur, clínica de negócios, é uma empresa complicada, acho que só no nome. O Álvaro de Mello está aqui para explicar para a gente o que é essa empresa, que na verdade ela está para facilitar o seu negócio, não é, Álvaro? Muito bem, é isso mesmo. Com relação à Brasil Entrepreneur, é uma empresa especializada em ajudar, em auxiliar as pessoas a montarem o seu negócio em casa, ou também aquelas empresas que têm funcionários trabalhando em casa. Mas não é só isso a que se destina à sua empresa, né? Você está centralizando, está focalizando para o telespectador o negócio em casa. Como é que é esse mercado hoje? Bom, o que nós estamos verificando, que hoje não é mais uma tendência, é que as pessoas estão montando o negócio em casa, em princípio até por uma questão de custo. Em vez de se montar um escritório numa região de alto poder aquisitivo, não, monte o seu negócio em casa. E quantos existem? Inclusive franquias. Franquias que são adequadas a se tocar de casa. Só que aí você precisa, acho que o telespectador também está com essa dúvida, de toda uma estrutura, né, Álvaro? Você precisa se adequar para isso, precisa ter também um perfil de empreendedor que trabalha em casa. Como é que funciona esse preparo? Na realidade, Fernanda, esse é um dos grandes problemas. Muitas pessoas começam a trabalhar em casa sem, no mínimo, comunicar à sua família. Porque a estrutura que ele vai montar, ele vai entrar em áreas domésticas. Então, precisa ter perfil. Principalmente, uma dessas características, quem vai montar um negócio em casa, é a disciplina. É o estabelecimento de meta. Acima de tudo, estabelecer suas metas. E não é, como a gente pode imaginar, a qualquer momento eu posso estar realizando a minha atividade em casa. Eu tenho que me planejar. Isso é um grande problema que nós encontramos e é fruto de fracassos, inclusive. Além dessas, quais são as maiores dificuldades que as pessoas encontram em trabalhar em casa? Bom, se ela é funcionário e trabalha, permitindo, claro, a empresa permite que ela trabalhe em casa, está a administração, a gerência dos seus chefes. Certo. É uma questão até cultural nossa brasileira. Muitas vezes os chefes querem ver o funcionário trabalhando 8 horas por dia. Se não vê essa pessoa trabalhando, seu funcionário, 8 horas por dia, ele acha que ele não está trabalhando. Essa é uma primeira questão. É o funcionário que trabalha em casa. O outro, que é isso que nós estamos comentando aqui, que é o empreendedor que tem um negócio em casa, um dos grandes problemas que ele tem que enfrentar é realmente essa disposição de não se isolar. O fato de ele ficar em casa, muitas vezes faz com que ele se isole. Ele tem que buscar clientes, ele tem que estar em contato com os fornecedores, enfim. O fato de estar trabalhando em casa não significa que ele tem que estar também na rua fazendo as suas vendas. Ele tem que ser um grande vendedor. Agora, no primeiro caso que você falou, existe, ou não sei, estou perguntando para você se existe ou não, um problema cultural das empresas. Aquilo que você falou, que muitos chefes querem ver os funcionários trabalhando ali 24 horas, 8 horas, 7 horas, mas querem ver o profissional produzindo. Não tem também que se modificar a mentalidade do empresário, não só depende da pessoa trabalhar em casa? Sem dúvida nenhuma. E principalmente porque, quando a gente fala trabalhar em casa, significa o quê? Significa que as pessoas também vão trabalhar em casa, como no escritório virtual, não há um local intermediário, não é ficar a semana toda em casa, ou o mês todo em casa, sem ter um relacionamento com a empresa. E isso a gente tem que deixar bem claro para não haver esse mal entendido. Então, o que acaba acontecendo é isso, as pessoas elas têm que se preparar, as empresas, os gerentes, têm que saber administrar aquilo que nós chamamos os empregados invisíveis. Eu não estou vendo os empregados. Na realidade, o que interessa para a empresa são os resultados dos trabalhos dos seus funcionários. Isso é que é importante que aconteça. E eles não estão preparados para isso. Nós mudamos. Há 200 anos, as pessoas trabalham nas empresas, tem que todo dia se deslocar na empresa. E agora mudou. Com as telecomunicações, com a informática, você tem muito mais acesso a esses instrumentos e você está lidando com informações. E esse processo até chama teletrabalho, né? Teletrabalho, ou seja, trabalho com equipamentos, com instrumentos que se pode fazer à distância. Agora, Álvaro, no segundo caso, que é aquela pessoa que quer montar o próprio negócio em casa, dá para ela conciliar? Ela precisa de um auxílio, ela precisa de uma consultoria também para poder administrar a vida dela dentro de casa, a vida dela profissional dentro de casa e não perder os contatos também com os seus clientes, não é? Sem dúvida nenhuma. Essa atividade de consultoria é recente no Brasil. A nossa empresa é uma das poucas que está se dedicando a esse segmento, seja com consultoria,
seja com treinamento, com palestras, seminários. Inclusive, nós temos até um livro sobre esse assunto que nós escrevemos. É o único livro escrito em português por autor brasileiro, né, que é A Volta para Casa, né? E, em função disso daí, é que nós precisamos disciplinar as pessoas. E nós estamos, para nós, é um bom negócio isso, essa tendência, Fernando, das pessoas irem para casa. E elas estão se conscientizando que elas precisam de um aconselhamento, até por questões psicológicas, por questões comportamentais, de como agir em casa, de como trabalhar em casa. Agora, Álvaro, qual que é a maior dificuldade do mercado nesse segmento? É definir qual é o negócio que é realmente adequado a se tocar de casa. Essa é a grande questão. Porque muitas vezes, por exemplo, consultoria de empresas, auditoria, trabalhos na área de informática principalmente, isso são trabalhos adequados para se trabalhar em casa. Mas você tem alguns que, em função até do complicador de família, de envolver família, e de não ter espaço para se trabalhar em casa, então você precisa de espaço. E numa cidade como São Paulo, principalmente, você tem dificuldades daí. Agora, dá para se fazer excelentes negócios trabalhando em casa? Olha, vale a pena arriscar? Sem dúvida nenhuma. Essa é uma tendência mundial. Só para você ter uma ideia, Fernanda, nós temos nos Estados Unidos hoje aproximadamente 50 milhões de pessoas trabalhando em casa. A previsão é que no nosso país, no ano 2005, nós vamos ter em torno de 6 milhões de pessoas. Isso oficialmente, porque nós sabemos que informalmente muita gente já trabalha em casa. Ou seja, produzindo até bens de consumo, na área de, a gente sabe que na área de cosméticos nós temos isso, na área de alimentos, produção de alimentos em casa. Inclusive nós vamos ter até agora no mês de outubro, uma feira só sobre esse assunto. Uma feira específica para esse assunto. Uma feira sobre esse assunto, uma feira maior, que está falando de novos negócios, um salão de novos negócios, e vai ter, dentro desse salão, uma ilha temática só para... É a primeira vez, na realidade, que está acontecendo no Brasil. Um salão chamado Salão Trabalho em Casa. Álvaro, muito obrigada pela sua entrevista. Fica a dica do Álvaro aqui e também o convite para participar dessa feira. No próximo bloco a gente volta com mais uma grande oportunidade para você.